Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Videogames e Teologia. E um dos melhores jogos indies que foram lançados nos últimos anos foi Cuphead. Um jogo muito divertido de ação e aventura 2D, onde nós controlamos Chicrinho e Caneco. Os dois irmãos andam ali, por um mundo cheio de chefes para nós enfrentarmos, com um estilo de arte que lembra os desenhos ali dos anos 30, 40. O jogo fez muito sucesso por ser muito desafiador e ter uma boa qualidade. Na história do jogo, os irmãos Chicrinho e Caneco vão a um cassino e começam a apostar. O que eles não sabiam é que o dono daquele cassino era o próprio diabo. Então eles perdem tudo aquilo que eles tinham, que é o que geralmente acontece nos cassinos, e eles chegam a apostar a sua alma. E, como é de se esperar, eles perdem. Então o diabo aparece para reivindicar a sua dívida. E os dois irmãos, com medo de serem levados ao inferno, fazem um acordo com o capeta. O que é esse acordo? Os dois deveriam coletar outras dívidas, de outros devedores para o diabo, ou seja, eles teriam que basicamente pegar a alma dessas pessoas. E esses são os chefes que nós enfrentamos no jogo. Por ter uma história tão diferentona, e uma estética tão legal, a Netflix se interessou e lançou um desenho, lançou uma série baseada na história de Cuphead. Como é uma série um pouco mais voltada para o público infantil, eles tiraram um pouquinho só dessa temática de inferno, de almas, de diabo, mas aparentemente não foi o suficiente para algumas pessoas. Logo após a data da estreia da série, muitos evangélicos foram a público questionar a classificação etária da série, que apareceu no catálogo infantil da Netflix, mesmo contendo representações do diabo, do inferno e de almas sendo levadas para o inferno. E de fato eu concordo que a classificação etária poderia ou deveria ser diferente. Esse tipo de imagem de demônios, de monstros, pode ser perturbadora para algumas crianças, então eu não acho prudente que esse tipo de conteúdo esteja no catálogo infantil. Porém, o que mais me chamou a atenção não foi essa questão da idade recomendada, e sim a ênfase das pessoas em falar da figura do diabo. Imediatamente, eu lembrei de um palestrante da minha época de infância chamado Josué Irion. Ele aterrorizava as famílias evangélicas dizendo que tudo na cultura era do diabo. Então ele falava que quem jogava Pokémon estava próximo da perdição. E eu lembro também que ele falava do absurdo de existir um jogo chamado Diablo. E era engraçado que ele tinha um sotaque bem hispânico. Então ele falava Diablo com muita ênfase, ele falava Diablo. Ele falava que horrível era aquilo, como pode existir um jogo chamado Diablo, isso é satanismo. Porém, ele ficou famoso mesmo citando mensagens subliminares que ele encontrava nos desenhos da Disney. Algumas delas até mesmo se comprovaram reais, mas a maioria não, era coisa da cabeça dele mesmo. Então, como a maior polêmica foi em cima da música, em que o diabo diz que a maior obsessão dele é levar as pessoas para o inferno, eu resolvi analisar a letra dessa música e ela diz mais ou menos assim: caso não saiba, sou o diabo, o grande trapaceiro, o cara mais desonesto. Me chamam de capeta, senhor Satã e tinhoso. Sou o rei do submundo, ser eu é tão gostoso. Mas agora presta atenção, tenho uma confissão. Coletar as almas das pessoas é minha maior obsessão. E aí a galera foi à loucura, com esse tipo de coisa. Meu Deus, isso é satanismo, isso é um convite a satanismo, E é claro que nós podemos citar algumas incongruências, dessa visão caricata do diabo com o que a Bíblia nos diz quem realmente é o diabo, Mas em suma, a personalidade do diabo que nos é apresentada na Bíblia é mais ou menos essa aqui mesmo. Lá em João 8,44 vai dizer que o diabo é o pai da mentira. E o relato de Gênesis 3, ali de Adão e Eva, vai nos mostrar que ele realmente é um trapaceiro, ele é realmente um enganador. Então se o diabo não está sendo romantizado aqui e o conceito dele não vai diretamente de encontro à Bíblia, então qual que é o maior problema aqui? E eu te respondo, o símbolo do diabo. Então, vocês lembram que eu falei do Josué Irion, Então, eu lembro de uma palestra onde ele falava da Cruella de Vil, do desenho 101 Dálmatas, ou Cruella Devil, porque do jeito que o nome dela está escrito, se lê Cruella Devil, ou seja, diabo cruel, segundo a tradução que o próprio Josué Irion faz. E se você nunca assistiu 101 Dálmatas, o que a Cruella quer? Por que ela é a vilã do desenho? É porque ela quer matar os filhotinhos, os dálmatas, para fazer casacos de pele. Ela acha bonito aquele padrão preto e branco, o branco com as bolinhas pretas, e ela quer fazer casacos de pele para ela, ou para vender, ou simplesmente para ostentar. Só que o problema do Josué Irion com a personagem não era a moralidade dela, e sim somente o nome, Se fosse qualquer outro nome, estaria tudo bem, mas ele batia na tecla que a Disney colocou uma personagem com o nome Diabo, com o nome Devil. E esse era o maior problema dele, e não a moralidade diabólica que ela realmente tinha.
E eu lembrei disso porque eu percebo que nós temos uma facilidade muito grande em nos apegarmos aos símbolos ao invés de nos apegarmos às mensagens. Por exemplo, faça um teste. Procure alguns amigos, alguns conhecidos cristãos que você tem e pergunte de quem eles lembram quando eles veem a figura de um leão. Muito provavelmente eles vão falar que se lembram de Jesus. Ou porque eles assistiram as Crônicas de Nárnia, né? Ou então leram os livros, ou porque eles vão se lembrar que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas vejamos o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Olha que interessante. O mesmo símbolo que a Bíblia usa lá em Apocalipse para falar de Jesus, que ele é o leão, também é usado para falar do diabo. O que isso nos mostra? Que a Bíblia não se apega a símbolos. O mais importante para os autores da palavra de Deus é a mensagem ali contida. Os símbolos eles usam para melhor explicar aquilo que eles estão querendo dizer. Agora, seguindo o mesmo conceito, faça um segundo teste. Pergunte para essas mesmas pessoas de quem elas lembram quando elas veem a figura de uma serpente. Muito provavelmente elas te dirão que se lembram do diabo, né? Porque ele é a serpente do Éden, né? Que enganou Adão e Eva. Mas olha o que está escrito aqui em João 3, capítulo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha que interessante, Jesus usa a figura da serpente, né, ali do relato de Números 21, que assim como a serpente, como Moisés levantou uma imagem de uma serpente que servia como um símbolo de salvação para as pessoas ali no deserto, né? Jesus, o próprio Filho de Deus, seria levantado, fazendo uma referência à sua crucificação. E aquele também seria uma razão de justificação e de redenção e de salvação do povo. Então Jesus usa uma figura que nós geralmente associamos a coisas ruins, a coisas perversas, a coisas trapaceiras, para falar de si mesmo. Isso reforça ainda mais que a Bíblia não se apega a símbolos. Ela usa os símbolos didaticamente, mas sempre apontando para uma mensagem central. Então por que nós temos tanto problema em lidar com representações do diabo ou de outras coisas monstruosas? Porque talvez nós temos uma visão um pouco mística da fé. Nós elegemos símbolos que são adoráveis e outros símbolos que são totalmente rejeitáveis, abomináveis. E aí a gente vê cristãos usando pingentes com a estrela de Davi, ou então usando uma camiseta com a palavra fé em formato de escudo, como se aquilo fosse um amuleto, e elegendo outras palavras e símbolos que sequer deveriam ser mencionadas, né? Nós temos os nossos próprios Voldemorts, aqueles que não devem ser mencionados. E isso é real. Eu lembro quando eu era criança, nós sequer poderíamos citar a palavra diabo, Satanás. A gente tinha que falar o inimigo, o adversário, porque se dizia que essas palavras trazem vibrações negativas, atraem coisas ruins para a nossa vida, como se esse tipo de palavra tivesse poder para afetar o mundo espiritual à nossa volta. Mas veja, eu não estou defendendo aqui a animação, mas o que para mim é mais alarmante é que nós estamos sempre alertas para identificar possíveis símbolos malignos ou que nós consideramos malditos nas coisas que os nossos filhos consomem, mas nós não temos o mesmo interesse de investigar a mensagem que essas obras passam. Nos serviços de streaming existem várias animações que passam conceitos errados para os nossos filhos. Temos ali personagens que são rebeldes, desobedientes, irreverentes no sentido negativo da palavra, né? Ou seja, que eles não têm respeito por nada. E esses conceitos são muito mais diabólicos do que um desenho do diabo, do que uma representação do diabo. Mas nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados com um desenho de um capetinha de chifrinho e de tridente. Eu gostaria que talvez o Josué Irion se reerguesse e voltasse a falar dos filmes da Disney, que tem feito o quê? Tem relativizado a moralidade dos vilões. Hoje são lançados filmes que relativizam a maldade da Cruella, da própria Cruella de Vil, que foi citada, e da Malévola. Nós temos um personagem que se chama Malévola e é feito um filme de origem, né, para falar que ela não é tão má assim. Ela só tem essas atitudes, né, com a Bela Adormecida, no clássico da Bela Adormecida, porque ela passou por isso na vida dela. Então, a moralidade, aquilo que é bom ou que é ruim é totalmente relativizado. Isso é muito mais diabólico do que o desenho do Cuphead, porque aparece um diabo cantando sobre coisas que o próprio diabo realmente faz. E olha, eu não estou defendendo o desenho não, tá? Eu acho que o protesto sobre a classificação etária é válido. Só que nós também não podemos usar esses catálogos infantis, classificações etárias mais rígidas, como muleta. E só porque está lá, só porque é classificação livre, nós podemos entregar.
Às vezes eu realmente acho que essas reclamações assintosas sobre o que está sendo veiculado pelos meios de comunicação, por essas plataformas de streaming, YouTube, etc., muitas vezes maqueiam uma certa negligência dos pais, que eles na verdade eles não querem ter o trabalho de ficar ali acompanhando tudo, eles querem que exista um algoritmo que faça esse trabalho para eles, que eles não precisem investigar, que eles não precisem analisar aquilo que o filho deles está consumindo. Não é porque está no catálogo infantil, como eu já disse, que possui boas mensagens. Nós temos que analisar tudo, até mesmo aquilo que parece inocente. Aqui o meu objetivo não é dizer se você deveria ou não deixar os seus filhos assistir Cuphead Show, mas sim levantar a necessidade de nós nos interessarmos por aquilo que eles estão vendo e realmente identificar mensagens diabólicas que podem estar sendo passadas a eles. Se um dia o diabo de verdade atentar contra a nossa família, dificilmente ele vai arrombar na nossa porta com um tridente numa mão e um aspirador de almas em outra, com seus chifres e seu rabo pontudo, mas provavelmente ele vai aparecer travestido de algo que seja até aceitável e talvez até mesmo fofinho. E é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Deixa aí nos comentários o que você acha de toda essa história, dessa polêmica. Se você gostou desse vídeo, dá o like. Se você não gostou, dá o dislike, comenta aí dizendo também o que você não gostou. Compartilhe com seus amigos, né, e ative o sininho para não perder mais vídeos como esse. Ah, e se inscreva também, né, super importante. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fiquem com Deus.